Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E hoje nós vamos voltar a falar aqui sobre essa pauta, né, de automóveis, de manutenção automotiva. E nós temos aqui com a gente o Eduardo Salvo, da Salvo Reparação Automotiva. Tudo bem, Tudo Eduardo? bem. Eduardo acompanhado do também Eduardo aqui. Então, Eduardo, conta pra gente um pouquinho, né, sobre a sua história. Pelo que a gente sabe, você é um especialista, principalmente na parte de câmbio, né? E como que é trabalhar nesse mercado da manutenção, né, dos reparos automotivos? Como você começou nisso, para as pessoas conheçam um pouquinho sobre você também, né? Tá, então, é assim, eu comecei, eu sempre trabalhei nessa linha automotiva. Meu pai era mecânico e tal, e aí eu fui sempre trabalhando com isso. E eu abri a oficina em 2020, tá? E assim, eu me especializei na parte de transmissão automática, quando eu fui trabalhar na Caoa, num setor que era voltado só para isso, entendeu? Eu passava o dia inteiro fazendo isso daí. Tanto da linha Hyundai, Subaru e Chery. E aí eu me especializei nessa área e abri oficina e segui daí fazendo esses tipos de reparos, né? Então você já veio, na realidade, já de outra experiência, né? Com concessionária, já na transmissão automática especificamente. Só fazia isso. A gente não tinha contato com veículo, entendeu? Entendi. Tipo assim, deu um problema numa transmissão lá na Bahia. Então eles tiravam a E transmissão, mandavam para você aí fazer. mandava para esse setor e aí a gente desmontava, analisava. Vinha um relatório, tá fazendo barulho, tá dando tranco, tá com algum tipo de defeito relacionado a isso. A gente desmontava, analisava peça por peça, identificava a peça que estava ruim, substituía, montava tudo novamente e mandava de volta para o E lugar. você foi corajoso, né? Porque você abriu a sua oficina em 2020, eu acho que com o início da pandemia. Como que foi isso? Em matéria de mercado mesmo, né? Abrir um negócio, empreender nesse momento que passava ali com uma crise econômica, uma crise gerada por tudo que aconteceu. Foi assim, a oficina é perto de uma outra oficina onde que eu trabalhava. Aí o que aconteceu? Nessa oficina onde eu comprei, eram dois senhores que tinham lá. E um deles veio a falecer. Na E pandemia na mesmo. pandemia. Não foi de Covid, nada, mas ele veio a falecer. E aí eu fiquei sabendo que ele estava vendendo a oficina. E eu fui na intenção de comprar algumas ferramentas, algumas coisas dele. Ele pegou e falou, Eduardo, por que você não compra a oficina inteira? E aí eu negociei com ele e comprei a oficina. Aí quando eu comprei, eu fui onde eu trabalhava e pedi as contas e comecei com a oficina e estou lá até hoje, entendeu? Mas teve que segurar as pontas? Teve uma queda, por exemplo, de procura nesse período ou não? Graças a Deus não. Porque na realidade nunca ninguém deixou de andar de carro, né? Não, Só aumenta, a procura só aumenta. só aumentou. Porque Na realidade foi 80% essa. dos carros hoje são automáticos. São né? automáticos. E isso é uma coisa interessante, porque houve uma evolução tecnológica aí, e aí você vê os carros cada vez mais são automáticos, e exige, eu creio né? Eu não sou mecânica, não entendo nada por sinal de veículo, mas eu entendo que uma evolução, seja ela em que setor aconteça, ela exige do profissional que ele vá se especializando cada vez mais e que ele tenha uma especialidade mesmo, porque é tudo muito diferente e tudo muda a todo momento. Como que funciona isso? Existe essa diferença mesmo de você ter que toda hora estar procurando se especializar, ou tipo, uma marca é diferente da outra? Como que funciona? Muda bastante coisa. Uma transmissão da Hyundai, sei lá, de uma Santa Fé, ela é totalmente diferente de uma transmissão de um Subaru. Entendeu? O princípio relativamente é o mesmo, mas assim, é totalmente diferente. Componente, peça, tamanho de peça, a forma de funcionamento é diferente de um do outro. E Entendeu? você tem que acabar entendendo de todos, porque Entendendo quem de vai todos. procurar na sua oficina essa reparação automotiva, chega com um carro de uma marca, chega com um Sim. carro de outro, você tem que estar sempre antenado E nisso. hoje está sendo muito mais solicitado uma parte técnica, né? Porque hoje tem o câmbio automático, ele está sendo robotizado, Tá. né? Sim. Então ele tem uma nova evolução que o que controla é uma central eletrônica, inteligente, que ele é obrigado a estar não só se atualizando, mas comprando ferramentas de scanners, de leitura, toda hora tem um É tudo mais investimento. computadorizado, O né? investimento no câmbio automático não para nem para a indústria, nem para a manutenção, né?
Porque não assim, para então, nunca. uma transmissão, tem alguns veículos que você tira e você vai lá, coloca a transmissão, faz o reparo e você vai lá e coloca e ela vai funcionar. Tipo assim, teoricamente funciona bem, mas assim, você pega e entra com um aparelho, um scanner, e faz o passo a passo da programação da transmissão, você vê que o carro fica totalmente diferente, entendeu? Entendi. Você, assim, tem carros que você vai lá, faz a programação, você engata o carro, anda, troca de marcha, só que assim, é uma coisa mais grosseira. Depois que você faz a programação, você não percebe mais a troca de marcha, fica leve, fica suave, entendeu? Antes de fazer. Se você não fizer, tem alguns carros que se você não fizer, ele não anda. Ele não sai do lugar. Você vai ter que entrar com o aparelho, vai ter que fazer toda a programação, porque senão ele não vai sair do lugar, entendeu? Ao ponto até de melhorar a performance do carro, né? Sim. Principalmente os carros Subarus, esses carros mais agressivos, né? De maior potência. O câmbio, muitas vezes, é o que faz o diferencial do carro. Numa corrida, numa arrancada. Você consegue Muito fazer interessante. ajustes, você consegue... Fica bem legal, assim. Depois que você entra com o aparelho e faz toda a programação, muda bastante coisa. Esse aparelho, ele faz essa sondagem, até o nome já diz, né? O scanner, ele Sim. faz essa sondagem, é ele que ele identifica aonde está o problema? Não digo... Assim, ele vai te dar um norte, porque assim... Aonde você vai ter que consertar, por exemplo. Teoricamente, sim, mas só que nem sempre é dessa forma. Porque, assim, se tem um fio quebrado dentro do chicote da transmissão ali, ele vai indicar, primeiro que ela vai entrar em emergência e vai ficar numa marcha só. Aí, segundo, ele vai te indicar solenoide B, alguma coisa assim, entendeu? Aí você vai até lá, você vai testar, não vai estar funcionando, entendeu? Você vai falar, essa peça não é. Então, assim, ele vai te dar um norte do que pode ser, entendeu? Não que algumas vezes, tá dando tal sensor, você vai lá e troca, resolve. Mas só que na maioria das tem vezes que não, entendeu? Ele te dá um norte do que é, porque quebrou um fio aqui e aquilo lá parou de funcionar. Tá. Entendeu? Aí você vai ter que ter vários testes que você tem que fazer até chegar o ponto de resolver o problema. Muitas vezes não é nem na transmissão Não é nem específica, na- né? É nem um na módulo de transmissão. gerenciamento que ele tem que procurar. Entendi. Foi o que aconteceu no meu caso, com um carro da Mercedes, né? Sim, o Smart. Não era o do Smart. câmbio. Eu achei que era o câmbio e não era. Ele conseguiu detectar que era no módulo. O defeito que deu acabou ocasionando. Uma peça, o que aconteceu? Tinha uma. No carro dele, é um Smart. Ele tem um. Ele é automático, só que ele é automatizado. Ele é um câmbio Entendi. mecânico, e aí ele tem como se fosse um robô que faz o papel de estar pisando na embreagem e Tá. trocando as marchas. E o que acontece? Ele tem um desgaste da embreagem que ficou mais dura, e aí foi forçando essa peça. Foi forçando essa peça que acabou queimando um módulo que vai lá dentro, entendeu? E aí foi até que comprou o robô novo e tal, colocou e tal, mas só que assim, ele não destravava. Foi nesse dia que eu conheci você, né? Aí que eu fui na casa dele, a gente olhou, conseguiu destravar e levar o carro para oficina, eu fui fazendo os testes. Que trava do carro não poder andar. Ele ficou engatado numa marcha. Ele destravou com o computador, né? Entendi. Ele espetou o computador no carro, falou para mim, olha, destravei, agora tem que levar para oficina. Aí a gente foi para oficina, aí levou lá e foi descobrir que o câmbio em si estava bom, só que deu um problema na central. Aí ele consertou a central e resolveu o problema. Ô, Eduardo, e me diga uma coisa, o que você falou é interessante, tipo, foi um problema X que acabou gerando, queimou isso e aquilo, né? Você percebe assim, existe, de repente, falta de manutenção? Uma coisa, questão cultural, tipo, da pessoa, às vezes, ela só procura mesmo o mecânico consertar uma transmissão quando sente já. Porque imagino eu que deva ter uma periodicidade saudável para que você mantenha o seu carro sem nenhum problema. Eu posso só fazer uma introdução? Assim, pouca gente sabe que o câmbio automático foi inventado por um brasileiro, pelo José Araripe, né? Mais de 80 anos atrás. Mesmo sendo inventado por um brasileiro, foi comprado pela Chevrolet e mudou a indústria americana. No Brasil, todos tinham um certo preconceito com o câmbio automático, né? Ninguém queria o câmbio automático, porque era uma manutenção mais especializada, dependia de um profissional mais qualificado, e foi criando o câmbio automático no Brasil. Chegou muito tarde, apesar de ter sido criado por brasileiros, chegou muito tarde no Brasil. Então, hoje, o mercado é deficiente de técnicos, de bons profissionais para manutenção de câmbio automático. Só que a indústria não para, a indústria não quer mais câmbio manual. A indústria está colocando no mercado mundial o câmbio automático. Eu até sugiro para ele, já sugeri várias vezes para ele,
dar um curso, fazer um workshop, fazer uma palestra sobre câmbio automático, porque ele é uma pessoa muito técnica mesmo. E na realidade, quando você fala do técnico, tendo toda essa tecnologia, essa evolução que vai vindo com essa frequência, né, tão rápida, tem que ter essa especialidade. E é engraçado, hoje, inclusive, eu comentei isso num outro podcast, que aqui surgem sempre algumas ideias e que acabam virando outros negócios. Não, sério, eu falei isso num podcast anterior aqui, falando sobre isso, né? Nossa, surgiu uma nova ideia. Essa questão do curso, porque você vê muito profissional que às vezes não tem essa especialidade que você tem, que é o câmbio, né? Que é a transmissão automática. Porque uma coisa é você falar de mecânica, outra coisa é você falar de um câmbio manual, outra coisa é você falar de uma peça fundamental no veículo que tem constante tecnologia, que tem constante modificação. E você já deixou bem claro aqui com relação ao teu conhecimento sobre isso, até na forma de você se expressar, na forma de você falar sobre isso, sobre o assunto, né? De repente, a sugestão do outro Eduardo é muito boa nesse sentido, montar um curso. Eu aprendi outro dia, ele falou, quando você parar o carro no farol, não precisa tirar do drive e colocar no N. Que muita gente faz isso achando que está economizando o carro. Eu escutei já falar isso também. Ele falou para mim, não faça isso, você está piorando a situação. Ele vai estar rodando, ele vai... Entendi. Ele vai estar... Então, deixa certas coisas que você, até numa questão de prevenção. Né? Uma pergunta que você fez. A primeira coisa que eles não fazem, quem tem um carro automático, é trocar o óleo. O fluido da transmissão, não troca. Porque se você for olhar no manual do veículo, tá lá escrito que não é para trocar. O problema é quem é que lê manual também, né? E lá tá escrito que não é para trocar. Não é para trocar, é caso se fizer alguma manutenção, você completar e tal. Só que assim, se você pegar o manual de fábrica do carro, vai estar lá. A cada 40 mil quilômetros você substitui o fluido da transmissão. Tá. Entendeu? Aí você não substitui, ele vai... Que assim, ele tem um desgaste natural toda peça tem um desgaste natural. E aí os pedacinhos que vão soltando dentro da transmissão vai parar dentro do filtro, aonde que vai obstruindo e danificando o resto. Ou seja, a manutenção ela tem que ser preventiva também. Se você vai só na corretiva, fatalmente você não vai ter só aquele problema originário. Você vai ter outros que desencadearam de uma peça, de um funcionamento que não está ok, né? E outra ideia, né? De repente fazer um plano desse sentido. Faça a manutenção do seu carro aqui em tantos meses. É cultural, né? O brasileiro não tem a cultura de a manutenção de um câmbio. E não é só de câmbio, viu? O brasileiro não tem cultura de manutenção preventiva para nada. A gente não tem jeito. A gente procura ir ao médico quando sente uma dor. Não é? Isso eu acho que é meio para tudo. E às vezes nem vai. O brasileiro conta muito com a fé, né? É isso mesmo. Tem bastante fé. E eu tava vendo um videozinho seu, vou até pedir pro pessoal da técnica colocar, que como que é um quebra-cabeça mesmo, né? A questão da montagem, isso tudo. Isso é lá na sua oficina. Isso, é lá. E é bem organizado, né? A oficina a gente já tem uma outra imagem. E é uma... Quer ver? Põe pra gente aí, Odin. Olha só, isso é o quê, essas peças? Isso é uma transmissão de uma Santa Fé. Isso aí é uma transmissão, todas essas pecinhas? Todos os parafusos, as vedações, é tudo isso daí. É desse carro que tá no elevador. Isso é uma transmissão de uma Santa Fé. Então, na realidade, você tem... por mais que você tenha scanner e todas essas questões aí de... enfim, da parte técnica computadorizada, vamos dizer assim, existe uma questão que é manual, não tem como, né? Que é você mexer ali na lida mesmo manualmente, desmontar, fazer o reparo talvez de uma peça, tem tudo isso ainda. Tem peças assim, que tem uma peça que chama conversor de torque. Isso eu não consigo fazer o reparo na oficina, isso eu tenho que mandar fora para fazer, tem locais especializados para isso, que eles abrem, aquela é uma peça, ela é fechada, entendeu? Então ele precisa de um torno, ela tem que ser equilibrada, não pode deixar ela com vibração, então tem que mandar para um lugar específico para fazer o reparo. Mas o restante a gente consegue fazer o reparo na oficina, entendeu? Entendi. A parte eletrônica, que é o corpo de válvula,
muitas vezes a gente consegue reparar ele dentro da oficina, entendeu? Porque Entendi. acaba entrando sujeira, tem desgastes, aí tem as ferramentas para você desmontar, para você medir, tudo isso daí. Entendeu? E você acha assim que, na realidade, a parte da transmissão do veículo é o que exige mais especialidade? Porque, tipo, a gente fala de mecânica, você tem, o motor, tem isso, tem aquilo, mas eu creio que essa parte que nada, não, a gente fala que o motor é o coração do veículo, mas se ele não tiver a transmissão, ele não funciona, né? Assim, hoje em dia, os veículos, assim, eles estão se tornando bem mais complexos para você fazer um reparo num carro, entendeu? Então, assim, hoje em dia, esses carros mais novos, não dá para falar assim, a transmissão é mais complexa, porque, assim, tá tudo se tornando complexo, né? Então, assim, cada dia você tem que ir se atualizando para você conseguir mexer, porque senão você não consegue, entendeu? Então, você não vai conseguir mexer no carro. Vai chegar uma hora que, assim, sem um aparelho, você consegue fazer funcionar. Você consegue fazer alguma coisa ali, mas só que, assim, o correto dele não vai ser daquela forma. Não, muito, muito bacana isso, Eduardo. Eu acho que você ter especialidades, hoje em dia, é o que te diferencia no mercado, né? Ter um local que você sabe que ali... O outro Eduardo, inclusive, testemunhou isso no próprio veículo, né? Falando aqui. Virei cliente dele. Virou cliente, agora tá participando do podcast aqui como seu fã. Sou fã mesmo. Muito bacana técnico, isso. Muito... mas é isso que a gente precisa na realidade. Trazer essas especializações, mostrar, inclusive para o pessoal que assiste, que acompanha aí o Resenha Corporativa, aonde encontrar especialistas, aonde você vai ser bem atendido, aonde você vai ter pessoas que você possa confiar. É o que eu acho que é a grande motivação do nosso podcast aqui, é passar isso para o nosso público, onde que você consegue encontrar. E vamos lá, e a Salvo Reparação Automotiva fica aonde? Conta pra gente, quem precisa mexer no seu câmbio automático, na transmissão, onde vai encontrar o Eduardo? Então, a Salvo Reparação Automotiva fica aqui, Rua Alba, 1916, e é lá que... Lá que a magia acontece, né? É lá que a mágica acontece. Mas não, sem esquecer da necessidade da manutenção preventiva que você também faz lá, né? Faço manutenção preventiva, porque a corretiva sempre é mais cara. Né? Exatamente. Então vamos economizar, gente. Vamos começar a fazer uma manutenção preventiva e principalmente em se tratando de transmissão automática, que é sempre mais complexa. Isso que eu acho que tem que fugir essa cultura, né? E, seguindo o exemplo aí do seu amigo, vamos fazer o seu curso online, rapaz. Que isso? Dicas. Dicas. Vai pensando vamos nisso. pensar Ajudaria na manutenção preventiva. Exato. Exatamente. E para quem quiser seguir também o Eduardo aí nas redes sociais, é o @salvo.reparacão automotiva no Insta. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso lá no seu negócio. Acho que é bem por aí mesmo, né? A gente tem que ter essa questão da especialidade e procurar pessoas que a gente possa entregar o veículo, que às vezes a gente compra com tanto sacrifício, em quem saiba fazer. Não ter um problema futuro. Não é isso? Tá, joia, gente. Obrigada. E vamos ficando por aqui com o nosso Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Boa tarde. Obrigada.